Olá pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje é uma live além do tema ser dança e yoga, também temos uma comemoração da nossa 50ª live. Pessoal, começou dia 30 de março, desde então não paramos. Geisa, tudo bem, Geisa? Como é que você tá? Quanto tempo? Acabei de chamá-lo. Beijo, Geisa. Geisa é uma grande musicista, maravilhosa e aqui presente na live. Paulinha também. Paulinha é minha aluna de dança contemporânea aqui em Macaé. E, pessoal, se vocês quiserem buscar sobre música, procura Geisa. Yes, é maravilhosa. Nesse momento de quarentena, a gente criar novas conexões, novas ideias, criações. Então, é um desses motivos, estas lives. Bom, eu chamei o Gilberto, estou aguardando ainda a resposta. Ô Gilberto, eu vou chamar de novo, beleza? Porque acho que não está funcionando. Geisa, a gente vai fazer. Você sabe como funciona as lives? Você já viu um pouquinho, já acompanhou? Sabe um pouquinho? Então. Ah, Bom, chegou! opa, só apareceu agora aqui. Ah, tudo jóia? Tudo certo? Então, É, enquanto as pessoas vão chegando, aí eu vou ler um poema do livro Pensamento Dança, uhum. Aqui do. tá espelhado, mas deu para ler. Deixa eu só. A Geisa, fica só mais um pouquinho que daqui a pouco eu vou explicar como que funciona essas lives, tá bom? Que enquanto as pessoas estão chegando, eu vou ler um poema desse livro. Daqui a pouco a gente já começa oficialmente, tá? O nome do poema do livro Pensamento Dança, do professor, filósofo e poeta Igor Fagundes. O poema de hoje será A Dança Possível. Observo com atenção os movimentos diários, que a rotina da gente embotou no automático e brilha em flor no avesso. Como lavar as mãos e na toalha enxugá-la, como escovar os dentes, vendo bocas e caras excêntricas no espelho, e como o titubeio das pernas na calçada cruzando e não as ruas, olhando e não os carros, as cores dos semáforos. E como neste texto escrevo e logo apago a letra posta em dúvida, no dedo e no teclado de um pensamento gago. E como alguém se inventa em seus primeiros passos bebê em meio a senhas de apoios e contatos, com formas e dinâmicas. Pode tudo ser dança, basta um olho de infância se abrindo até no ouvido, ao mundo vivo e em transe, no corpo em cataclismo. Bom, então a gente já pode começar. É, Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem, Gilberto? Seja bem-vindo. Beleza, tudo certo. Tá me ouvindo bem? Sim, a Tá imagem, o ótimo, som tá show de bola. que bom. Gratidão novamente por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de você estar aqui, de poder compartilhar um pouco das nossas conversas, né, que a gente sempre teve no Rio de Janeiro, de várias coisas. E
A gente vai começar, eu vou me apresentar, vou falar um pouco do tema e depois você fala um pouquinho sobre a sua trajetória, tá bom? Vamos lá, então. É, Tá meu nome é, certo. meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, mais especificamente da dança contemporânea, alongamento e dança de rua. Também trabalho na parte da fotografia, como videomaker e também, mais recentemente, na parte do marketing digital. E essas lives, elas fazem parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. O tema de hoje é dança e yoga. E mais um detalhe, hoje é a 50ª live que começou dia 30 de março. Desde então, todos os dias, com convidados diferentes, temas diferentes. Então, hoje é uma data para comemorarmos juntos, trazer essa energia, essa força, essa relação potente do yoga com o diálogo com a dança, que acho que foi proposital do universo trazer esta live para esse dia importante, esse marco desse projeto. E por que dança e yoga? Bom, todos os assuntos, todos os temas que eu trago nesse projeto, nessas lives, de algum momento esses temas já me atravessaram antes de trazê-lo para esses bate-papos. E o yoga, de muitas maneiras, potencializou a minha dança em vários sentidos. O tema a Silvia perguntou, o tema é dança e yoga, tá? O tema de hoje. E várias vezes potencializou a minha dança, porque eu não diferencio a dança da vida. Vida, dança, arte, vida e arte. Para mim, ela está numa relação constante diálogo, complemento, hora uma está mais aqui, outra está mais aqui, mas o tempo todo elas estão dialogando. Não há uma separação. Não tem como fazer isso. Eu não consigo fazer. Então, o yoga, um dos lugares que eu pude habitar o yoga foi com o Gilberto, na UFRJ, num projeto de extensão que ele tem, não sei se ainda continua no CT, e foi muito importante porque eu estava no momento difícil da graduação e estar novamente em contato com o yoga me trouxe um respiro para a minha maneira de dança, os meus estudos, as minhas pesquisas, porque dançar não é aquilo que muita gente pensa que é super tranquilo. Nossa, você faz o que você gosta, deve estar dançando todos os dias, que feliz, que rap, que musical. Mas, tipo, parece que todo mundo tá dançando, já acorda assim, dançando, pá. Cara, é uma descoberta constante do seu corpo, é uma descoberta constante das potências, que não só do corpo, porque o corpo ele traz as memórias, ele traz as suas ideias de mundo, ele é o seu porta-voz antes mesmo de você dizer algo. Então imagina isso como dança. E aí o yoga ele me traz uma outra percepção do corpo, sutil e integral, que às vezes na dança foge um pouco por conta de vários motivos. Mas não estou dizendo que dança é pior ou melhor. Mas existe alguns momentos da vida que a gente necessita de alguns conhecimentos mais da dança e outros mais do yoga, porque, como eu disse, né, é tudo assim, em movimento. Não tem como ser estático ou como ou como uma receita de um bolo. E mesmo assim, receita de bolo com alguém que tem aquela mão diferente, ainda assim faz aquela mágica que é muitas vezes o fazer e essa experiência do movimento. Então, já tive muitas conversas com Gilberto sobre várias questões da vida e quanto foi rico cada conversa que eu tive com ele. Então, nada melhor do que nesse dia de comemoração da 50ª live, conversar com alguém que me trouxe tantas inspirações naquele momento da vida, que no caso foi em 2015, eu acho, 16, sei lá, Não, não sei, não lembro a data. faz uns bons anos atrás. Então, seja bem-vindo, Gilberto.
Seja bem-vindo todos que estão aqui, todas que estão aqui na live. Estou muito feliz. E aí vou te passar o bastão. E aí tu pega. Isso. Aí agora tu se apresenta aí. Então, Júlio, eu também agradeço de estar aqui participando dessa conversa com você. Parabenizo também esse trabalho muito legal que você se dispôs a fazer, né? Trazendo esse diálogo de outros saberes com a dança. E praticamente assino embaixo tudo que você falou. Foi uma introdução muito boa, assim, muito profunda. E digo também que a recíproca é verdadeira em relação às conversas que a gente teve. É. E assim, foi muito interessante o que você falou dessa relação da dança com a vida. E eu posso dizer que yoga com a vida também é a mesma coisa. Eu não tenho como comparar tanto assim, porque, diferentemente de você, eu não tenho muito contato com a dança. Eu só conheço mais, tenho a experiência do yoga. Minha experiência com dança sempre foi muito superficial, infelizmente. Sempre tive esse interesse de mergulhar mais nesse universo da dança que eu acho muito bonito, muito legal e que deve ser muito rico também em termos de experiências, né, para a pessoa. E aí eu achei interessante o que você falou, diferenciando o yoga da dança, né? São pontos que eu acho que vão ser interessantes da gente colocar aqui, deixando claro exatamente o que você falou, que não é dizer que uma é melhor que a outra, são coisas diferentes e complementares. Isso é o que mais interessante. Esse diálogo aqui é sobre dois saberes que se complementam. Vez ou outra eu já recomendei para alunos dança, dependendo do temperamento e do perfil do aluno, porque o yoga é uma disciplina, só fazendo uma introdução ainda sem mergulhar no tema totalmente, o yoga é uma disciplina que se volta mais para dentro, né? E a dança, apesar de ter esse contato interior, tem essa questão da expressão para fora. E aí tem alguns alunos que são mais introspectivos que necessitam esse tipo de atividade, que coloquem elas para fora. E nesse caso é muito legal você combinar yoga com dança também. Falando um pouquinho como o yoga chegou na minha vida, você falou que foi num momento difícil. Na minha vida também, normalmente o yoga chega assim num momento muito difícil. Eu costumo até falar que o yoga me tirou do buraco. Eu estava numa situação tão difícil na minha vida, que é como se eu estivesse lá dentro do fundo do poço, e o yoga foi uma cordinha ali que me ajudou a subir, a sair do poço. Então o yoga para mim é uma coisa muito presente na minha vida. Não foi uma atividade, uma formação que eu procurei por algum interesse artificial, por assim dizer. Eu não vim em algum lugar e quis fazer, me aprofundar. Foi uma coisa que apareceu na minha vida e me salvou. Então foi uma coisa muito inerente assim, né, à minha existência e a todo esse trajeto que eu tenho. O yoga foi muito importante e é ainda hoje, né? Não só como praticante, mas também nesse papel de transmitir, de apresentar para as pessoas tudo aquilo que eu encontrei no yoga, e isso me ajuda e enriquece muito também a minha trajetória. Não sei se eu já fiz a minha apresentação legal, que eu sou ruim de fazer a apresentação. Eu acabo sempre pulando alguns detalhes, mas aí a gente pode ir complementando ao longo da conversa. O que eu vejo assim de muito potente quando eu lembro das nossas conversas, que muitas vezes as nossas conversas elas tinham o link entre exatamente os temas no qual nós estamos aqui falando sobre dança e yoga. Por quê? Essa relação de perceber, tanto que o poema inicial era desses detalhes, desse dia a dia de possíveis dança nesse olhar infantil, nesse olhar ingênuo que não tem o julgamento de saber que aquilo pode ou não ser alguma coisa, porque pode ser tudo, pode ser o que você quiser. Complementando esse trecho, eu costumo falar nas minhas aulas que yoga é um momento no qual a gente explora as possibilidades do nosso corpo e da nossa mente, e se depara com as impossibilidades também. E eu costumo sugerir uma atitude para a pessoa assumir ao fazer a prática de yoga, que é uma frase que eu vi em algum lugar, agora eu não sei exatamente onde, e que combina perfeitamente com esse poema,
que é você praticar yoga com a seriedade de uma criança quando brinca. Eu acho essa frase sensacional. E ela parece que tem tudo a ver com isso que você está falando também, né? E para a Tem, prática de yoga, essa atitude ela é a mais adequada para você fazer a prática também de yoga. sim, e é porque vai entrar naquele lugar de não julgamento, né? Uhum. De você sentir que tudo é possível, tudo é nas relações de descoberta o tempo todo do que você faz, do que você não consegue, e se você não consegue, como é que é se descobrir conseguindo outras maneiras de ultrapassar o limite, de repente descobrir, de repente você vai. Depois, quando você vê, caramba, eu consegui. Mas isso é interessante também, porque como você e eu não sentimos essa divisão da dança, da vida, do yoga, da vida, e vice-versa, porque essas práticas acaba que no nosso dia a dia ela acaba ela acaba que transborda para uma situação em que, por exemplo, a gente não tem tanta facilidade em lidar, de repente, com as práticas que eu estive com você e um tempo antes também com uma outra professora, foi de, sem querer, assim, não sem querer, né, mas sem perceber, eu já estava lidando de uma outra maneira com aquele mesmo espaço e tempo naquela época, com um pouco mais de consciência a partir da prática do yoga, inclusive na dança, em que eu instaurava ali no início dos ensaios, no início das aulas teóricas, na maneira com que eu também me apropriava do que estava acontecendo nos conhecimentos naquela época, parecia que eu absorvia sem querer absorver. Tipo assim, eu quero absorver, eu tenho que absorver, eu tenho que aprender. Uhum. Vinha porque eu estava disponível. O corpo estava mais disponível para receber. E como você falou, né, o yoga ele treina essa visão para dentro, mas não quer dizer que é se Uhum. fechar, mas é que é Sim. perceber o quanto poroso e disponível pode ser sem deixar que tudo entre, mas é entender essa disponibilidade, sensibilidade. É que uma parte essencial do yoga, nesse mergulho para dentro, né, é a gente investigar as bases da nossa identidade. E toda a nossa visão de mundo e como a gente se relaciona com o mundo, com as situações e tudo mais, parte dessa base. E o yoga ele consegue mostrar para a gente que essa base, muitas vezes, a gente tem uma noção equivocada de uma ideia de identidade muito limitada, restrita. Que, na verdade, a nossa identidade ela é muito mais profunda, muito mais abrangente e não limitada a alguns condicionamentos que a gente tem por conta da nossa história, por conta de traumas, por conta da nossa formação. Isso claramente dá uma margem maior de entendimento e de possibilidades também de lidar, né, com diferentes situações. Isso foi um dos pilares também do que eu falei da minha salvação de momento ruim, Eu foi por lembro. meio mais ou menos dessas mudanças, que não foi só uma coisa física. Nas primeiras aulas de yoga, assim, eu já tive uma percepção dessa psicologia, dessa mudança psicológica, em relação a como eu encarava a minha vida e como eu estava conseguindo mudar isso daí. Parece que mexeu numa chavezinha ali que liberou um espaço e as coisas foram ficando mais claras. E essa parte que me encanta muito no yoga e é o que eu sempre tento transmitir para os meus alunos e é muito legal quando eu encontro alunos disponíveis, interessados, que conseguem absorver isso dentro de uma sutileza. Porque às vezes isso acontece sem eu estar fazendo esse tipo de apresentação, né? Como foi o caso contigo. Nas aulas a gente não chegou a mergulhar nesses assuntos como a gente está mergulhando aqui. A gente teve algumas conversas que ajudaram, né, a complementar esse entendimento, mas de forma sutil você compreendeu o que eu estava tentando passar. Isso é muito bacana, assim, de ver. E uma das questões dos artistas, né, mais especificamente eu posso falar das pessoas que trabalham com dança contemporânea, que é essa liberdade do corpo, essa descoberta do que o corpo é possível individualmente, porque cada corpo tem a sua história, tem a sua individualidade, tem a sua maneira de mover diferente no mundo.
A dança contemporânea veio para valorizar esse corpo individual como realmente potente do que ele tem, não querendo encontrar uma forma para que ele se adeque e aí sim ele pode falar que ele dança. Não. A dança contemporânea veio para romper isso. E o yoga, eu sinto que ele caminha junto nessa percepção de conhecer esse movimento, porque é como se ampliasse nossa consciência, porém, eu sinto que quando eu estava conectado, hoje eu não estou conectado com o yoga como eu estava antes, mas naquela época, quando eu estava conectado, era como se cada movimento que eu fazia, ele tivesse por si só uma motivação por existir. Cada movimento, cada respiração. Eu consegui, inclusive, conectar com mais propriedade como eu trabalho com a respiração na dança. Eu trabalho muito a Uhum. respiração na dança, mas naquela época, a relação movimento, consciência, fluidez e respiração acontecia naturalmente. Acho que eu fiz 6 meses, mais ou menos, aula ali contigo no CT. E aqueles 6 meses já foi importantíssimo para resgatar esse tipo de consciência que eu consegui aplicar na faculdade. Inclusive, eu tive também um momento que eu fiz uma pesquisa voltada para a respiração, por conta também desse contato com, esse resgate do contato com o yoga que aconteceu lá, na época que eu fiz as aulas Uhum. contigo. Que legal. Isso que você diz tem a ver com a questão de você estar mais presente, né? Para as pequenas ações, elas ficam menos mecânicas, não é? O que você quis dizer? Isso é uma coisa que acontece com o yoga e com a meditação, né? Traz essa presença, esse estado de presença, e que possibilita não só com que a gente faça as coisas melhores, que a gente lide melhor com as situações. O mais interessante, eu não sei se isso você chegou a vivenciar também, porque até para você ter experiências agradáveis, mesmo que seja você parar numa esquina e tomar um sorvete, é preciso esse espaço, né? Esse estado de presença, um espaço interno, para você poder desfrutar dos momentos. E isso é uma coisa que às vezes passa um pouco batido em relação à prática de yoga e da meditação. Que até para a gente ter momentos agradáveis, prazerosos, yoga e meditação nos ajudam, porque criam, liberam esse espaço para a gente poder desfrutar de forma bem presente, né, com intensidade ali em cada pequeno momento. A gente não fica com aquela mente muito mecanizada e que só fica presente quando acontece algo muito grandioso e algo que nos surpreende. Porque, no geral, isso acontece. Quando algo surpreende a nossa mente fica presente, a gente está 100% ali. Mas no dia a dia, né, com as pequenas coisas da vida, normalmente a nossa mente ela descarta, não dá tanto valor. Hum. Tem um comentário aqui da Lilian. Oi, Lilian, tudo bem? Seja bem-vinda. Ela colocou aqui, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. O yoga te deixa. A Lilian também é professora de yoga. O yoga te deixa consciente do todo, está sendo a salvação do meu isolamento. Sim, sim. Com certeza. Eu costumo falar assim, eu passei a ser suspeito a falar porque eu dou aula, então parece que eu estou vendendo o yoga. Mas eu costumo dizer que eu não entendo quem consegue viver sem ter essa ferramenta disponível, porque deve ser difícil. Porque às vezes acontece de eu passar uma semana, me distanciar um pouco da minha prática por conta de outros afazeres e tudo mais. E aí o corpo sente, a mente sente, o lado emocional também. Então deve ser muito difícil. E aí eu recomendo muito que as pessoas tentem descobrir o yoga de um jeito ou de outro, porque é uma ferramenta incrível mesmo. Uma amiga, eu tenho vários amigos que também trabalham com yoga, impressionante. Estou cercado de amigos Hum. que trabalham com yoga. E ela falou para mim assim, Júlio, então, trabalhar com yoga, viver o yoga, não é você ser. Não, tipo, não é isso. É pelo contrário, que a pessoa fica muito. Muitas vezes ela está muito mais passiva para a vida. Não é ser passivo para a vida, é ser pacífico e quando tiver que agir,
vai agir com convicção e ouvindo o que há de si e não o que está em volta como movimento de onda e você vai junto. Não, se eu tiver que ir, Uhum. eu irei. Se eu tiver que ir, por exemplo, uma coisa que pode acontecer, de repente, sei lá, alguma fraude, de repente no seu e alguma coisa da sua vida, alguém te fez sei lá, alguma fraude, sei, uma coisa assim. Aí você, não, deixa pra lá, não, isso não tem nada a ver, deixa que a vida leva. Não, tipo, se isso aconteceu com você, se é seu direito ir lá recorrer e dar queixa, o que tiver que ser feito, você vai fazer. Porque a sua energia está convicta e não é tipo, oh, tá tudo bem, não é isso. E ela falou isso, eu falei, caramba, olha que enquadramento que a gente está colocando sobre o yoga. O yoga não é esse lugar de. Não, é de você saber quem você é e o que você pode como direito e como dever. Cara, isso foi Uhum. maravilhoso de perceber que isso dá pra gente uma consciência de muitas coisas que está no nosso dia a dia. Sim. É que esse é um dos estereótipos, né, em torno do yoga e das pessoas que praticam yoga. É um estereótipo muito equivocado. Não pode haver algo mais distante de uma vida de yoga do que isso daí, desse perfil. E é difícil você desconstruir porque é muito enraizado. Então, quem está olhando de longe acaba tendo essa noção. Tem alguns amigos, assim, colegas de longa data que só conseguem me enxergar desse jeito. E é muito engraçado, porque quando a gente está diante de uma situação que eles verificam que eu me posiciono, e muitas vezes de forma enérgica, eles ficam sem entender nada. Falam assim, ué, Gilberto, por que você está se posicionando assim? E o yoga? Como é que você está falando não? E você está tirando a pessoa aqui da sala? Ué, mas ela não tem que estar aqui. Assim, a gente tem a clareza do que tem que ser feito. A gente faz de forma pacífica, que nem você falou, mas sabendo quais são os limites, né? Nós temos os nossos limites também, que a gente tem que saber respeitar, sempre tentando se comunicar com os outros de forma não violenta. Tem até esses cursos hoje em dia, né, de comunicação não violenta, que são excelentes também. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que se posicionar, pelo contrário, né? É importante saber se posicionar, até, inclusive, Júlio, uma pessoa que acaba assumindo esse estereótipo, ela deixa tantas pontas soltas na vida dela, que eu diria que ela nem é capaz de meditar. Ela tem esse estereótipo, uma maravilha assim para ela se enganar, né, de que ela tem esse perfil, mas tem tanta coisa que ela não fez, deixou de fazer, não se posicionou, tanta pendência, que ela senta para meditar, fecha os olhos e só vê pendência. Ela vai estar passando esse perfil, mas na verdade mesmo, ela pode ter muita dificuldade de estar vivendo o yoga de fato, né, internamente. Como que você percebe as mudanças corporais? Porque, por exemplo, desde o início, quando você iniciou o yoga, até hoje, o seu corpo mudou. Como que você percebe essa mudança do corpo linkado com as relações das emoções, sentimento? Eu estou falando isso para não linkar a mente e o corpo. Falo emoções e sentimento para que isso seja mais Uhum. global. Como que você percebe essa ligação? Porque tem muito a ligação do senso comum, yoga. Aí já pensa que a pessoa põe o pé na cabeça, faz várias posições mega difíceis. Como que seria isso para você? Então, isso tem muito a ver com a minha história também, o como eu cheguei no yoga. Curiosamente, eu falei que o yoga me salvou do ponto de vista psicológico, mas eu cheguei no yoga porque eu me achava muito corcunda. Eu tinha autoestima muito baixa e a minha coluna era curvada, eu tinha dores nas costas e eu queria fazer alguma coisa para melhorar isso. Na época eu não sabia nem um pouco da relação do yoga com o corpo, com essa questão das couraças emocionais que você libera. Eu simplesmente estava procurando alguma coisa para me deixar com a coluna mais ereta. E aí eu procurei RPG, RPG não conseguia, por acaso tinha um estúdio de yoga perto da minha casa, parei lá, olha só.
E aí fui descobrindo tudo isso. E uma das coisas que eu descobri foi dessa relação imediata, né? Uma coisa bem simples para todo mundo entender do corpo com as emoções, é que eu era uma pessoa muito para baixo, assim, tinha uma autoestima ruim, o que fazia com que eu ficasse curvado, peito fechado, e essa mudança do corpo, de você abrir o peito, melhorar a postura, automaticamente foi mudando esse meu temperamento, né? Essa minha postura interna, emocional, de estar sempre desmotivado, para baixo. Eu comecei a me sentir melhor nesse sentido, por uma simples mudança postural. Algumas. É interessante porque eu falei esse termo couraças, né? Que são pontos de tensões relacionados no corpo, né? A emoções e experiências. E aí você vai liberando essas couraças, e aí você vai acessando, às vezes, a raiz daquela emoção que está ali armazenada. E esse trabalho que eu tive aqui de liberação do peito, né, de abertura do peito, ele foi muito revelador para mim. Eu acho que foi um dos primeiros passos no sentido de várias mudanças que foram acontecendo. Porque primeiro teve essa abertura, né, essa coragem, essa capacidade de olhar para frente, o peito aberto, e aí as coisas foram acontecendo. Porém, Júlio, como eu entrei com essa visão do corpo, e como eu sou virginiano, você sabe disso, eu acabei entrando numa neurose assim, perfeccionista com a prática. Logo no iniciozinho, né? Eu já tenho mais de 10 anos de prática, logo no início, eu comecei a querer deixar meu corpo todo perfeito, equilibrado, sem nenhuma curvatura que eu achava que não estava certo no meu corpo, deixar a coluna retinha, os lados iguais. E aí isso virou uma espécie de neurose até, dentro da prática do yoga, uma tentativa de se consertar por meio do yoga. Só que aí ao longo desse caminho eu fui vendo que era assim, tem uma validade, o yoga promove sim esse equilíbrio do corpo, né? Essas mudanças, você se ajeita fisicamente, mas quando a gente fica perseguindo muito isso, a gente ao invés de cultivar aquela atitude a seriedade de uma criança quando brinca, a gente acaba cultivando uma atitude de insatisfação com a gente. E aí não tem jeito, porque na verdade não é o corpo que está errado. Filha, Não é o corpo que está errado, é a atitude de insatisfação que está ali. Você pode fazer o que for, né? Não existe corpo perfeito se a atitude de insatisfação seguir presente. E aí, quando a gente muda essa atitude, que as coisas se mostram que elas não estão tão ruins assim, pelo contrário, estão boas, e a gente passa a valorizar como a gente se encontra, né? Num determinado momento. o... quando eu disse inicialmente no nosso bate-papo, né, foi na introdução sobre que muitas vezes a gente não precisa dizer nada. O corpo ali presente já diz tudo, porque o corpo é Uhum. história. Você passou grande tempo da sua vida, como você falou, criando essa repetição de movimento curvado. Isso era uma representação do que você escolheu como músculo a ser trabalhado dentro da sua percepção de mundo naquele momento. Então, o seu corpo estava dizendo isso e se fechando. Me fechando. Então, percebendo essa relação mente e corpo, está tudo ligado, você chegou no lugar, a palavra às vezes nem necessário para que você se coloque como indivíduo naquele momento. E aí, quando eu penso no yoga, assim, eu estou falando mais do yoga nessa relação mesmo de consciência, porque é o que eu sinto que me dá mais esse lugar de poder falar é, desse estado de presença. A dança eu vejo também, mas ainda assim eu consigo acessar mais essa potência no yoga. E reforçando, não estou falando que um é mais e um é menos. Tá? E aí, quando entra nesse estado de presença, no qual eu percebo, calma aí, então quer dizer que nesse tempo todo eu escolhi ficar assim, porque eu repeti vários movimentos para estar assim. Então, eu posso mudar. E aí você vem com essa postura, através dos movimentos do yoga,
porque aí conectou tudo, o corpo, para que você possa decidir. Não quero mais me manter nesse estado, porque para mim não é mais interessante. Eu quero mudar. E aí o seu corpo reage da maneira com que você deseja, e aí não é mais aqui. Ah, isso aqui já não mais funciona, porque o seu desejo interno, acordado, consciente, já não comporta mais isso aqui. E aí vem para cá. Isso. Na dança, isso acontece com muita frequência em corpos que, por não se mexer demais e por escolherem essa posição, porque isso é repetição, 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 repetição. E aí, quando elas conseguem se mover de outras maneiras, elas falam assim: caramba, meu corpo está mudando. Por quê? Exatamente que existe uma conexão diferente em que ela já não mais pertence àquela forma repetitiva Uhum. de pensamento. E tem uma coisa, eu não sei se você já viu pesquisas nesse sentido, que mostram que tem alteração não só sutil, né, mental, emocional, como essas mudanças elas se apresentam fisiologicamente, em produção de hormônios. Você já entrou em contato com pesquisas assim? O Eu não cérebro lembro o nome da muda. pesquisadora. O cérebro muda e a produção hormonal muda. Voltando a esse exemplo do peito, só de você mudar essa atitude de estar fechado e aberto, uma série de mudanças hormonais ali começam a acontecer. Tem algumas pesquisas bem interessantes sobre isso, que, se não me engano, o título dessa pesquisa aí é Posturas de Poder, que fala a respeito disso. Como algumas posições simples podem alterar essa estrutura de funcionamento endócrino, né, hormonal. É Sim. impressionante essa relação. Ela não é só sutil, né? Ela se manifesta mesmo. E pensando por esse sentido dessa pesquisadora que você acabou de dizer, aliás, da pesquisa dessa pesquisadora, é, imagine se essa repetição do nosso movimento cotidiano, a partir das nossas emoções, nos dá essa postura, ou às vezes uma postura excessivamente aberta, que já é o contrário, Uhum, que também é um extremo de alguma coisa que está em desequilíbrio. E aí, uhum. como é que é, né? Agora vamos pensando nessa parte da postura, quando você repete cada asana, quais são as emoções, os sentimentos? Gilberto, deu uma travada no seu. Alguém consegue vê-lo? Aqui travou. Gilberto, vou esperar um pouquinho. Daqui a pouco destrava. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, questões, comentários, escrevam, porque é, é a interação que faz com que esse momento seja único. Você pode ver depois, pode enviar. Oi, voltou? 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 Tô. Voltou. Tá bom, pessoal? Escreva aí. Ah, calma aí. Ah, travou de novo. Não trava, por favor. Ah, não trava. Tá ficando tão legal. Yes, voltou. Voltou. Deixa eu ver. Estabilizou? Estabilizou. Deixa eu ver só um negócio aqui. Yara, voltou a internet aí? Oi, Voltou. Yara, tudo bem? Eu até tirei aqui o Wi-Fi e botei na internet da operadora para Eu segurar a acho que onda. melhorou. Voltei pro Wi-Fi agora, hein? Vamos ver. Ah, vamos ver. Ó, estava falando sobre a postura, né? Se a nossa Aham. postura corporal em repetição nos dá algumas formas, como fechado ou excessivamente aberto, e aí como que cada postura do yoga, quando você repete aquilo 3 vezes na semana, sei lá, às vezes todos os dias, às vezes uma vez. E aí, claro, depende muito da frequência com que se faz, porque as nossas posturas se dão de maneira diária. A gente escolhe fazer todos os dias, nosso corpo é a forma mais de resultado desse processo de escolhas. E aí, como é que cada asana tem também o seu processo de escolhas que motiva, que estimula sentimentos e emoções. Como que seria isso? A relação de cada asana com sentimentos e emoções.
Eu costumo falar que assim, essa é uma etapa avançada da prática, quando você se coloca Hum, nas posturas e verifica as emoções que vêm à tona. Porque, na verdade, hum, não é só em torno aqui do peito, né? O corpo todo ele vai registrando. Que nem você falou perfeitamente, o corpo ele é um registro da nossa história. E esse registro acaba formando a nossa identidade. Mas tem pequenas variações de pessoa para pessoa. Mas uma coisa é certa, o corpo vai registrando essas emoções e uma das práticas avançadas do yoga é você se colocar nas posturas, verificando qual emoção que você sente ali naquela posição. legal. Para dar um exemplo, tem uma postura que trabalha alongamento do psoas, esse músculo português que você deve conhecer, o ilho-psoas, que é um músculo que vem da coxa e vai lá para a lombar, né? Ele atravessa o nosso corpo aqui. E que muitas pessoas, quando fazem essa posição, é o meu caso também, particularmente, vem à tona raiva quando eu estou dentro dessa posição. É uma musculatura que normalmente as pessoas, quando tem encurtamento ali, é a raiva represada. Então, quando você trabalha em cima do músculo, você acaba liberando essa emoção que está ali presente. Mas isso varia, não é uma regra exata, Hum. assim. Cada pessoa vai sentir um sentimento e uma emoção diferente em cada postura. Mas é interessante que a pessoa se coloque disponível para estar verificando como é que ela se sente ali dentro da posição. É E outra porque, coisa, assim, para complementar, isso sim, faz com que a prática de yoga, assim como a dança, mesmo que você faça a mesma sequência, não sei se em dança contemporânea tem isso, né? Você tem a coreografia, sim, mesmo que você faça a mesma, nunca é a mesma aquela história do rio que você entra. Você está diferente no outro dia, a forma como você está lidando é diferente. Então, dentro da prática do yoga é muito assim. A gente tem que estar ali observando, porque cada dia de prática, por mais que a gente faça a mesma sequência, as experiências são outras, assim, o mergulho é outro. o Yoga Dan perguntou qual é a posição que você está mencionando, porque a internet dele travou. A posição que alonga pessoas é É o que você está. Hanumanasana. Hanumanasana que tem uma posição semelhante no balé, eu não sei o nome exato, que é a abertura frontal, assim, que você afasta as pernas. Qual o nome dessa posição no balé? É, As pessoas dizem comumente como espacate. espacate. É isso. Então, no yoga tem essa posição que se chama Hanumanasana, que é uma posição que faz menção a uma figura, um símbolo de um macaco mitológico. Tem toda uma história bonita também por detrás, que se conecta também com essas questões emocionais. Mas aí é assunto, de repente, para uma outra live, porque vai longe. Mas eu queria trazer um detalhe, assim, um ponto dessa questão mitológica do yoga simbólica. Então, não sei se você conhece, quem é dito que é o pai do yoga, Shiva, ele tem uma forma chamada de Shiva Nataraja, que significa o rei dos dançarinos. Não sei se você já ouviu falar. Qual o nome? Mas Shiva Nataraja. Ah, sim. É aquela Nata estátua. é dançarino, Raja é o rei dos dançarinos. Ou o rei da dança, se diz assim também. Mas aí, no caso, fazendo uma alegoria a ele como toda essa ordem que manifesta essa dança universal. Desde no macrocosmos, a dança dos planetas, e também no microcosmos, que é a dança das moléculas, dos átomos se organizando e formando todo esse mundo no qual a gente vive. E De tem certo, essa conexão direta, né? de certo modo, trazendo uma referência muito grande de movimento, então, né? De nada, a palavra dança, então, pelo que eu entendi, é se É referindo um, a um movimento é um, constante. é, é um símbolo para algo grande, assim, algo muito grande. É toda a estrutura que forma o universo todo, desde as estrelas lá que a gente vê, desde onde a gente está aqui sentado, né? A matéria, como ela se forma, ele representa essa dança, porque nada, por mais que aparentemente seja estático, a gente olha para a parede, ela está ali parada, o chão, a gente. Se a gente analisar do ponto de vista microcósmico, está tudo em movimento. Então, nesse caso, é um símbolo para isso, né? É algo que extrapola a questão do corpo. Mas não deixa de ser uma conexão.
que faz uma menção à dança dentro desse olhar mais filosófico, por assim dizer. Ah, tem algumas vezes, quando eu vejo algumas pessoas praticando yoga, quando elas conectam, engraçado, né? Que como a dança, ela faz, para mim, ela tem um poder de conectar, ela tem um poder de fazer com que dois objetos, dois pontos, eles criem pontes, conexão, com que crie um fluxo diferente em que você, por exemplo, quando eu vejo alguém fazer vários asanas muito ligados, em que eu já vi, tem alguns vídeos no YouTube de algumas pessoas que fazem esses movimentos, em que um asana daqui a pouco entra em outro, daqui a pouco tá um ritmo diferente que geralmente não se tem na prática de yoga. Aí eu falo assim, cara, que interessante, porque a ligação do fluxo com que ele faz esse movimento de um asana para o outro dá uma ideia de dança por conta desta conexão. Acho que a dança Uhum. tem esse poder muito forte de juntar o que antes era algo já específico de alguma coisa, de repente ela dá uma outra característica a partir dessa junção entre um ponto e outro e ganha um certo movimento diferenciado nesse fluxo. Sim, e dentro da perspectiva do yoga, quando você tem uma prática assim mais conectada, é dito que você cria um estado meditativo dentro desse fluxo Hum, conectado de posições. É como se fosse uma meditação em movimento. E que na dança, assim, não de forma consciente, a questão toda é que a dança, acho que ela tem um fator diferente, não dá para falar que tem o mesmo efeito. Aqui voltando a dizer que não estou falando que é melhor ou pior, sim, porque a dança tem um quê de que você está voltado para fora, né? Porque senão promoveria, de repente, você ensaiando sozinho, sem gravar, sem ninguém ver, talvez crie também essa questão de uma meditação em movimento enquanto você está dentro da conexão desses movimentos harmônicos, né? Você deve entrar num estado meditativo. sim. E tem o que você sente quando você já assistiu alguns espetáculos de dança? Você já viu algumas apresentações? Já, Uhum. já não sei especificar exatamente quais, mas já vi de Ok. dança contemporânea, de balé. Eu Você, acho perce- muito bonito. você percebe dentro dessa vivência do estado de presença que o yoga tem como um dos trabalhos, né? Tanto como professor também como aluno e como praticante do yoga, essa relação do estado de presença. Como que você percebe isso em uma dança? Aliás, você já percebeu isso quando você assistiu alguma dança? Ou se você olhou assim, caramba, mas eu estou vendo um movimento, mas de certo modo falta alguma coisa que eu não sei o que é, mas talvez o estado de presença. Ixi, travou. Travou de novo, não. Para vocês também travou, porque aqui travou. Caramba. Voltou, Voltou? voltou. Voltou. A Se, conclusão da pergunta que eu não tenho. Se quando eu estou é, assistindo, se eu sinto em mim, e assim, isso, quando você assistiu, você percebeu dentro da sua prática da relação do estado de presença, quando você assistiu, você falou, caramba, falta alguma coisa, talvez seja o estado de presença. mas do ponto de vista, analisando as pessoas, se teria isso em quem está fazendo ou em mim que está Ah, assistindo. a sua sensação ao assistir, porque pode ser que a pessoa esteja dançando otimamente bem, mas como que é a sua afetação quanto àquele que pratica, que busca esse estado de presença, que muitas vezes, quando você vai assistir uma dança, uma das propostas, dos objetivos e intenções de quem dança é trazer uma expansão daquele palco para que ele se torne outras coisas também a partir do seu movimento. E aí isso tem a ver com o estado de presença, entende? E aí se Sim, sim. e aí
E é só para ver como que é a sua visão, a sua visão de praticante, professor, e que vivencia o yoga em relação à dança como esse estado de presença. Tem um pouco disso, tem isso sim, mas eu acho que tem mais algo do ponto, assim, de você ficar de um encantamento, um estado de presença que se dá mais por conta de um encantamento, né? Que a mente ela desarma e ela entra num estado relaxado que traz à tona também esse estado de presença. Isso é algo que eu percebo, assim. Legal. Temos 10 minutos, lembra? Para a Ah, sim, gente, 5 minutos para a gente concluir o pensamento da live de hoje e mais 5 para a gente fazer as considerações finais. tá. Quem começa? Eu começo Não, a gente agora? pode, não, a gente pode Ou vai. falando para a gente sintetizar o nosso pensamento de como que Tá, foi o nosso bate-papo de hoje. tá. Pode falar, puxa, Tá puxa bom, aí. tá. Uma das coisas que eu sinto, né, por pensar em dança e yoga é justamente esse ponto que eu trouxe da relação do estado de presença. Quando eu percebo cada parte do meu corpo de uma maneira não forçada, não buscada, não, sabe, impondo nada. É Uhum. uma sensação natural em que não é para o outro ver que eu estou tendo essa expansão de consciência para o movimento, mas é quando eu me sinto inteiro a cada movimento. E isso não quer dizer que eu tenho que estar sempre zen. Não, eu estou com raiva, eu vou dançar essa raiva, eu vou trazê-la para mim e vou vivenciar ela. É um estado de presença. Eu estou assim, tá tudo certo. Se eu estou feliz, então eu vou dançar dessa maneira. Se eu tiver, sei lá, com qualquer coisa, o estado de presença expande ao ponto de eu aceitar e perceber os meus movimentos a partir desse estado no qual eu me encontro. É se deixar ser quem eu posso ser, quem eu sou, como você falou. Esse movimento de conhecer para dentro. Olhar para dentro, né? Um olhar autoinvestigativo. E Hum. na prática do yoga, isso acontece também, ou é para acontecer. Por isso que muitas vezes eu falo que as pessoas se encantam muito com as posturas do yoga, assim como se encantam com a dança. Mas quando você faz aquela postura, já pensando em exibir, seja presencialmente para um grupo de pessoas, falando do yoga, né? Ou para tirar uma foto, é capaz de você perder tudo isso que a gente está falando aqui, naquele momento. Eu costumo falar que é muito difícil você tirar uma foto de alguém praticando yoga. No final, você tira foto de uma pessoa fazendo uma pose. Eu não sei se você já teve essa percepção. Mesmo você estando sozinho, se você coloca a câmera ali e você vai para lá, já não é mais yoga. Perde muito isso. É difícil você esquecer que tem a câmera, que você vai tirar foto. É claro que se você está dando uma aula e alguém fotografa, como já fizemos isso, né, Júlio? Não sei se você Yes! ainda tira fotos, mas é um ótimo fotógrafo. Em relação a posturas, assim, yoga é excelente. Aquele ensaio foi Yeah. lindo demais. E aí, quando você tem uma pessoa tirando fotos e você está dando aula ou fazendo uma prática ali independente, aí sim isso acontece. Mas quando tem essa preocupação para externalizar o que está sendo feito, você perde todo esse olhar para dentro e esse estado de presença que vem à tona. Então, normalmente, hoje em dia, com a internet, Instagram, que as pessoas se preocupam muito em fazer prática para filmar e para postar, é complicado, assim, é difícil você extrair o melhor. É claro que você pode fazer vez ou outra, como registro, é bonito, é bacana, não estou condenando isso não, mas se perde muito do que o yoga tem de melhor, né? Lilian, se você quiser comentar alguma coisa, porque acredito que ah, poderia ser bem interessante complementar, sei lá, somar alguma coisa para o nosso bate-papo com as suas práticas de yoga. A Lilian do Saber Descalço? Não, Ou não? a de Saber Ah, Descalços é Liliane, é Lili, isso, Lili. Lili é Albuquerque, né?
Lili Oliveira. Oliveira? Uhum. Sim, é essa mesmo, Saber Descalço. Foi ela que me falou sobre a questão da passividade. Passividade é passividade Tá. e ser pacífico. É que Estamos ela agora. estuda com uma. Só para concluir, que ela estuda com uma mestra em comum. Você deve Ah, saber, a Glória Arieira. Glória. Então vamos para os 5 minutos finais, que é para. Para a gente fazer as considerações finais. E aí você começa e depois eu encerro. Tá, então agradeço mais uma vez, Júlio, de estar participando aqui. É muito legal poder expor todo esse assunto e conversar com você, que você acrescenta muito para tudo que eu estou dizendo. E mais do que isso, você tem a disponibilidade e o interesse, né, de mergulhar nesse olhar mais profundo sobre a prática de yoga. É sempre agradável fazer isso. Não é uma coisa muito corriqueira, porque no geral as pessoas acabam focando muito na parte mais superficial. E Sim. poder fazer esse mergulho aqui numa conversa é uma oportunidade muito bacana. E quem quiser saber mais de yoga, eu tenho as minhas páginas, que são várias. Você encontra aqui no Instagram, acho que dá para ver, né, qual é o meu Instagram aqui na live, Yoga em Casa. Ela Que a segue. pessoa pode acessar, quem quiser acessar. E eu tenho um site também, através desse site a pessoa acha todo o resto. Acha meu podcast, Facebook, os cursos, as aulas que eu dou, que é yogaemcasa.online. É um site novo que eu fiz. É só isso, yogaemcasa.online, você já acessa esse site e lá você vai encontrar artigos e várias coisas sobre yoga, sobre a minha trajetória e o que eu estou oferecendo para as pessoas em relação a isso. Né? Tem alguns cursos online, agora estou dando aulas também ao vivo, por conta da quarentena. E Pelo tem Zoom. muitas coisas lá para quem se interessar, tem muita coisa para ela pesquisar por ali. Gratidão, Gilberto, por ter aceitado o convite. Eu tô sentindo como se a gente estivesse conversando lá na Ilha do Governador. É, Exatamente. Tipo, lá no fundão. Está sendo maravilhoso. Gratidão a todos que estiveram aqui na live, comentando. Até aqueles que também não comentaram, porque a presença se dá também das mil e umas maneiras possíveis. E ressaltando que hoje é um dia de comemoração, é a 50ª live do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. Eu estou feliz demais trazendo nesse tema que é tão rico de autoconhecimento que a gente está buscando, que um dos motivos desse ciclo de bate-papo entre a dança e os saberes é criar links, conexões. Como que é criar links, conexões com nosso próprio corpo? De maneira expansiva, sem se fechar como uma concha, né? Mas é o movimento de fechar e abrir para que isso se torne vivo e crie diálogo. Então, estou muito feliz de estar comemorando aqui com você, com vocês também que estão aqui na live. bom. Vou ler aqui rapidinho os comentários das pessoas. Gostei muito da live, foi do PSF Caio. Gostei muito da live, comecei a praticar yoga há poucos meses, também sou virginiano. Compartilho das preocupações de perfeccionismo do Gilberto. Me ajudou bastante. A Beth Psy colocou: sou instrutora de yoga praticamente assídua e entendo o yoga como uma filosofia de vida. Recomendo para todas as situações. Gratidão. Yes. E Instituto do Tema Lobato também botou um coraçãozinho aqui. Gratidão a todos vocês. Estou muito grato, de verdade. E amanhã temos mais live. E vai ser dança, yoga e artrite. Ficou curioso, curiosa? A gente vai amanhã no mesmo bate-canal, às 19 horas, aqui no Instagram, @BrasilPinói. Tá certo? Se tiver sugestões, qualquer outra coisa, manda um direct. Se tiver mais dúvidas sobre o yoga, manda um direct lá para o Yoga em Casa com Gil.